Caríssimos, é um prazer estar novamente com vocês aqui, o professor Júlio Meirelles, dando continuidade aos nossos trabalhos em contabilidade gerencial, né? Estamos agora no volume 3, volume 1 e 2, né? Foi uma pequena recordação de contabilidade geral e contabilidade de custos, né? E agora estamos entrando na contabilidade gerencial com um pouquinho mais de fluência, com um pouquinho mais de realidade do gerenciamento, né? Lembro a vocês, né, que isso são notas de aula que devem ser complementadas com referencial bibliográfico, pesquisa e artigos científicos, né? E muita pesquisa postada lá na plataforma, de acordo com o nosso calendário que foi acertado no primeiro dia de aula, né? Vamos iniciar aqui com a análise de custo e administração financeira, né? E tendo em mente aqui as informações mais relevantes, né? A análise de custo, né? Preço e valores, né? Consiste em alguma das mais nobres e importantes tarefas da administração financeira, né? Os custos nada mais são que as medidas monetárias dos sacrifícios com os quais a organização deve arcar a fim de atingir os seus objetivos, que a gente relembrou lá nos conceitos da contabilidade de custos, né? Então, essas ferramentas da administração financeira são importantes, né, para, né, o gerenciamento contábil, né? E a gente percebe que dentro dessas ferramentas, né, dos conceitos, que a expressão custo pode assumir diferentes conotações, né, a depender do contexto em que é empregada, né, com os custos contábeis, os custos de oportunidade, os custos financeiros, custos plenos integrais e muitos outros. Diversos podem ser os conceitos associados ao processo de formação e análise de custos, né? Isso é uma realidade dentro daquilo que a gente vem trabalhando, né? Os preços, por sua vez, correspondem à importância recebida pelas empresas em decorrência da oferta de seus produtos ou serviços, né? Importante destacar, né, que ele deve ser suficiente o bastante para cobrir todos os custos incorridos, né, e ainda fornecer um lucro à empresa, né? Isso é importantíssimo, pessoal, né? O seu preço de venda tem que cobrir tudo o que você gastou, né, e dar o lucro para os seus acionistas, né? Agora, sob a ótica da empresa, quanto maiores os preços, maiores os lucros e melhores os resultados, né? Os limites superiores dos preços, porém, né, eles são definidos pelo mercado consumidor e pelo valor percebido atribuído ao ponto ou serviço comercializado. A gente volta lá no que a gente tem falado, né, quando a gente tem a percepção, né, que os preços são definidos pelo mercado consumidor, né, porque existe uma necessidade daquilo que você está vendendo, daquele serviço que você está prestando, né? E a sociedade mede isso, né? E você tem uma concorrência sobre esse trabalho seu, né? Então, se essa concorrência já estabeleceu um valor e o mercado aceitou, né, esse tipo de valor, você já tem que trabalhar, no mínimo, um valor inferior a esse, né? Então, para isso é necessário e é muito importante, né, na abertura da empresa ou qualquer modificação que faz, né, a primeira abrir a empresa, você fazer o seu plano de negócio. O plano de negócio é essencial para você visualizar toda a empresa, né? Em qualquer mudança, você alterar no seu plano de negócio, né? Para você ter uma visão real do que está acontecendo na sua empresa, né? Os custos são considerados quantia o quê? Mensuráveis. Você pode medir isso, né? Eles devem ser do conhecimento dos administradores, né? Portanto, passíveis de serem controlados, né? Um eficiente controle de custos, ele possibilita ao administrador da empresa, né, conhecer a rentabilidade da empresa, né? Isso é importante, né? Determinar a taxa de marcação ideal, né? Você conhece os seus custos, conhece a rentabilidade da tua empresa, conhece o preço de mercado, né? Então você consegue então determinar a taxa de marcação ideal para você se incluir no mercado, né? A gente, em cada área de atuação no mercado, seja de produção, de comércio, de serviço, né, você tem um market share, né? A totalidade das empresas que tem, né? E qual o pedacinho que você tem desse mercado, né? De repente você está no mercado de serviço X e você está com 10%, né, deste mercado no Brasil inteiro, ou 1%, 0,5%, né? Isso é importante você saber administrar, conhecer isso, né? E saber se os seus concorrentes, né, que são melhores do que você, que são maiores do que você, se esses concorrentes, né,
eles estão no mercado internacional, só no mercado nacional, no mercado regional, né? Por quê? Né? Se você está, né, concorrendo com grandes empresas, né? E essas empresas têm, por exemplo, trabalho no mercado externo, né? Vamos falar aqui um grande do agronegócio, por exemplo, né? Você está disputando com alguém que cria frango. Você cria 1.000 frangos por ano, mas você tem concorrentes que criam 10.000, 50.000, 100.000, 1 milhão, né? Aí você tem que estar antenado no mercado, conhecer o seu mercado, né, através do seu plano de negócio, através de pesquisas, né? Saber o que está acontecendo. Vamos supor que esse fornecedor, já aconteceu isso no país, né? Esses fornecedores pararam de fornecer esse material no exterior, né? E não tinham onde vender. Onde eles colocaram a venda? No mercado interno, né? Então, quando colocaram no mercado interno, né? Ah, ele prejudicou a maioria dos menores produtores, né? Uma vez que o seu custo de produção era menor do que o dos pequenos produtores, né? Então, isso é importantíssimo estar antenado nesse tipo de situação, né? Reduzir os custos controláveis, gente, tudo dentro do custo-benefício, né? E dentro da qualidade razoável do produto que você pretende vender e continuar vendendo, que está sendo aceito pela sociedade, né? Então, você pode reduzir o custo. Como você reduz o custo, né? De forma controlável, né? Aumentando a produtividade, aumentando a eficiência do seu negócio, né? E não deixando que você tenha perdas, né? 4, determinar o preço de venda compatível com o mercado em que atua, né? Está lá ligado à rentabilidade da empresa, a marcação ideal, né? Você tem que estar antenado no mercado e na sua concorrência. Você não pode querer vender um produto que é igual ou similar a outros num preço superior, né? Será que o mercado vai comprar isso, né? É uma análise profunda que deve ser feita, né? Avaliar o grau de eficiência da administração dos seus gerentes, né? A gente tem que saber se eles estão trabalhando direito, né? Se eles estão trabalhando na máxima eficiência da empresa, se são treinados para isso, se treinam seus subordinados, etc., né? Isso tudo vai proporcionar o quê? Tomar decisões com segurança. O que é decisões com segurança, né? É aquela decisão com o pé no chão, né? Você conhece a sua empresa, conhece a sua taxa de marcação, conhece seus custos, conhece o preço de mercado, né? E você tem um grau de eficiência administrativa muito grande, né? Então você pode tomar decisões com segurança, né? O planejamento da sua empresa, né? Ele tem que atender o seu negócio, né? E para isso você tem que entendimento das seguintes questões. Vamos lá. O planejamento e sua importância nas pequenas, médias e grandes empresas, né? Cada um no seu ramo, mas todos eles são importantíssimos. Todos eles são objeto de estudo no mundo inteiro, né? Cada um tem a sua atividade, o seu grupo de pesquisa, o seu market share, né? Mas todos eles têm que ser muito bem planejados, porque você está no mercado livre, né? Em que você atua com a concorrência. Então, se você não tiver um planejamento, você acaba sendo absorvido pela concorrência, o seu negócio não dá a rentabilidade que deveria dar, né? Sistema de custo. É importantíssima a implantação do sistema de custo, né? Como implantar isso, né? Você pode usar o seu pessoal interno, a sua contabilidade interna, né? Mas se você não tem experiência, é importante você trazer uma consultoria para te ajudar a implantação desse sistema de custos, né? Dividir a empresa em sistemas de custos, né? Para você fazer a implantação do seu sistema gerencial, sistema de absorção, né? Ou como qualquer um deles a fim de gerenciar, né? Você tem que conhecer a sua empresa a fundo, né? E conhecer o sistema para você implantar da melhor forma possível, né? A contabilidade auxilia na gestão de custos, né? Com certeza, né? Se registra bem, né? Se registra tudo, se registra de forma real, né? Você tem como controlar os seus custos, né? E se você treina as suas pessoas, tem procedimentos operacionais, tem instruções de trabalho, você não tem perda, tem toda a análise desses custos, certamente a contabilidade vai auxiliar muito nessa gestão, né? A importância da contabilidade de custos e despesas, né? É importantíssima a contabilidade, né? Porque você trabalhando de forma online, de forma real, você consegue, né, definir e andar bem com os nossos processos. Sistemas, formas e metodologias de controle e gestão de custos, né? Existem diversos sistemas no mercado, né? Então você deve escolher um, né,
ou a empresa que você vai trabalhar inicialmente agora, né? Se ela já existe, né? Ela já tem um sistema de custo instalado, né? Já tem metodologias para isso, né? Mas se você vai abrir uma empresa, você tem que buscar um sistema, né? Normalmente, por exemplo, quem trabalha em escritório de contabilidade tem vários sistemas de contabilidade. Esse sistema de contabilidade permite tanto a parte tributária quanto a parte de controle, né? Se você quiser a sua parte de tributária, né, é um valor que você vai pagar. Se você quiser um sistema completo, ele também é um pouco mais caro, né? Quais as formas e metodologia do controle de gestão de custos, né? De acordo com a sua meta, com o seu objetivo, seu custo-benefício, que você tem que implantar uma situação dessa, né? Agora, a gente tem algumas informações relevantes aqui que são muito importantes, né, para você entender o seu negócio, né? Busque entender o seu negócio de forma profissional, né? Quando a gente começa a entender o negócio de forma profissional, e já iniciou naquele processo de você montar um plano de negócio, né? De você treinar o seu pessoal, de você conhecer toda a estrutura do seu negócio, né? Você implantou um sistema de qualidade total, você implantou um sistema de manutenção preventiva, né? Você implantou um sistema gerencial profissional, né? Então, permitem decisões certas, né? Quando você fala no sistema online, né, eu me lembro quando eu dava palestras, né, para o Conselho de Contabilidade em Minas, né, e a gente dava muita palestra, viajava o Brasil falando, né, eu sempre falava, né, em gestão online, né, e eu sempre ouvia, né, pessoas que aplaudiam e pessoas que criticavam, né, contabilidade online não existe, né, dependendo do tamanho da empresa, as empresas pequenas iam lá, juntava todo o seu material lá, entregava para o contador no final do mês, ele lançava, né? Então só ia saber no final do mês, né, se aquilo estava indo para um lado ou para o outro certinho, se ele não tivesse as anotações compatíveis dele, né? Principalmente nas empresas familiares, né? Pequenas, né, que eram muito mal gerenciadas, né? Então eu percebi, né, que as pessoas que criticavam eram pessoas, né, que não tinham controle da empresa. E as pessoas que aplaudiam eram pessoas que tinham uma visão, né? Uma visão futurista, uma visão real da contabilidade e trabalhava realmente de forma online no seu sistema, né? Você com um bom sistema de gestão, né? Você consegue monitorar o tempo em tempo real as condições financeiras, econômicas da empresa, né? E também de produção, na produção diária, né? Então você a área industrial, a área administrativa, né? São controladas por um bom sistema de gestão, né? O sistema de gestão financeiro também, né? Ele contribui para consolidar os dados, né? De outras lojas, escritórios, unidades filiais, proporcionando uma visão rápida e holística do negócio, né? Você vê grandes empresas, né? Que têm fábricas, né? Lá em Manaus, tem fábrica em São Paulo, tem fábrica em Minas, né? Então, um bom sistema de gestão, né? Está todo interligado, né? Isso é importante para a visão do seu negócio como um todo, né? Desde uma simples loja, né? Com as suas, né? As outras unidades, outras filiais, né? Então, isso tudo colabora com uma boa decisão gerencial, né? Por isso é importante, né? Todas as disciplinas do curso, né? Você ter um bom entendimento delas, né? Principalmente das áreas administrativas, financeiras, né? As áreas de qualidade, de economia, né? Para você entender como o seu negócio funciona, né? E como você pode tomar decisão, né? Envolvendo todas essas áreas, né? A gente tem um sisteminha, né, gerencial, né, para analisar, né, análise de custo, volume e lucro, né? O que é essa análise, né? A análise responde algumas questões interessantes, né?
O seu empreendimento é viável, né? Você vê muita gente questionando, né, que o negócio dele vai mal porque o imposto é alto, né? Será que ele viu, né? Ele observou essa circunstância quando ele abriu a empresa, né? Será que essa pessoa fez um plano de negócio detalhado? Será que essa pessoa fez uma análise de mercado, né? Que o mercado poderia assumir esse produto que ele estava fazendo, né? O preço determinado pelo mercado, né? Ele poderia alcançar, né? Com o menor custo possível, para ele já aumentar, né, a sua renda, ou já ter uma rentabilidade planejada no início da sua empresa, num valor X, né? Então, se isso não foi feito, né, às vezes você abre um empreendimento em que a receita desse empreendimento, né, ela não vai satisfazer a sua necessidade, pode satisfazer a de outras pessoas, é de acordo com aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que a empresa deseja para o seu futuro, né? Então, isso já é discutido, né? A viabilidade do seu empreendimento através dessa análise aqui, custo, volume e lucro, né? Que deveria estar já enquadrada dentro do seu plano de negócio, né? Qual é o produto mais conveniente da sua empresa, de custo-benefício, né? Qual é o produto mais lucrativo da sua empresa, né? A gente vai observar nessa análise, né? Se você, uma coisa interessante aqui, né? Você produz um, dois, três, quatro, cinco, 10 produtos, né? Tem empresa que produz 50 produtos, 100 produtos, né? Quais as consequências da retirada de determinado produto de fabricação, né? Isso a gente vai verificar através dessa análise, né? Eu trabalhei numa empresa que, dentro da empresa, tinha uma unidade, né? Que fabricava um determinado componente, né? E um dia, um dos gerentes lá trouxe na reunião geral da empresa que aquela unidade estava dando, né, um prejuízo de, não lembro, não, vamos chutar um valor aqui, né, de 10 mil reais. Então, o diretor falou, não, então fecha isso aí, esse produto que a gente fabrica aqui, a gente compra, vai ficar mais barato. Aí assim foi feito, né, fecharam aquela unidade, fez a divisão das pessoas que trabalhavam lá para as outras áreas, cada um incorporou uma parte dos funcionários, né? E foi seguindo em frente. Passou uns 3, 4 meses, a mesma pessoa foi na reunião da gerencial, falou assim, nós estamos com um problema, né? A área X, quando estava aqui, dava um prejuízo de 10 mil reais, né? Nós fechamos a área, começamos a comprar o material fora, né? Isso passou agora a dar um prejuízo de 50 mil, né? Conclusão, voltou-se com a área, né? Então, a área, mesmo dando prejuízo, né? Ela daria um prejuízo menor, né? Ou seja, né? A gente falava em termos de prejuízo, mas na realidade, né? Você teria um custo maior com, né, a compra do produto, né? E um custo menor, né? E um custo menor com a fabricação do produto, né? Às vezes, nem sempre um indicador, né, negativo, né, individual, né, não quer dizer que ele é péssimo para a empresa, né? No contexto geral, né, ele pode ser muito bem trabalhado e bem aceito e uma realidade funcional positiva dentro da empresa, né? Uma outra questão que a gente vai observar, né? Variando o tipo de custo, quais as consequências no resultado da empresa, né? Se o seu custo variável aumenta, se o seu custo fixo aumenta, né? Então, o que vai acontecer com o resultado da empresa, né? Reduzindo a produção, quais as consequências no resultado da empresa, né? Isso são situações que devem estar bem definidas, bem trabalhadas, né? Para que, por exemplo, né, houve um problema no país, né? Houve uma pandemia, né? Houve uma falta de combustível na empresa, a gente vai ter que parar a unidade. Quanto tempo eu posso parar a unidade, né? Enquanto eu posso reduzir a produção, né? Para que eu não tenha prejuízo, né? Então, esses dados são dados que precisam ser respondidos e estar em mãos para a tomada de decisão. Quais as consequências das variações de custo do resultado, né? Isso aí está ligado ao 5, variando o tipo de custo. Quais as consequências do resultado da empresa, né? Quais as consequências das variações do custo do resultado? Então, isso é muito importante ser respondido, né? Produzindo vários produtos em proporções diferentes, quais as consequências no ponto de equilíbrio, né? Se você tem
a gente vai estudar aqui o ponto de equilíbrio, né? Contábil, econômico, financeiro, né? De um produto como de vários produtos, ou um mix de produtos, né? Isso tem que ser analisado e está sendo respondido para que você possa tomar boas decisões na empresa. Dentro da análise custo, volume e lucro, né? É preciso que se tenha algumas suposições implícitas. Né? Você já tem que conhecer isso, já deve ter feito o dever de casa, né? A contabilidade deve conhecer isso, o gerenciamento conhecer também, seu pessoal treinado nessa função, né? Classificação dos custos totais, fixos e variáveis. Né? Isso aí é o dia a dia da empresa, né? Já tem que se saber normalmente. O comportamento das receitas e dos custos totais é linear dentro de uma determinada faixa de atividade, né? Você já tem que ter essa consciência. O preço de venda unitário, os custos variáveis unitários e os custos fixos são conhecidos. Então, você já tem que ter feito o trabalho de casa e ter esses dados, né? Todos os dados contábeis, né? Inseridos, né? O planejamento dos custos, né? O modelo de plano de conta, o modelo de plano de custo, né? A interligação dos sistemas de custo com as suas respectivas contas contábeis, né? Isso tudo sendo bem administrado, né? E bem conhecido por todos os funcionários da empresa. Conhecendo o seu negócio, visualizando o ponto de equilíbrio, né? Então, vamos fazer aqui algumas sequências de pensamento aqui, né? Para levar aqui a uma visualização geral do conteúdo do sistema, né? Qual é o volume de vendas necessário para cobrir os custos e deixar a empresa com lucro zero? A gente já está falando aqui de ponto de equilíbrio, né? Então, a gente vai necessariamente, né, ter que conhecer, né, as vendas, quanto de vendas nós temos que fazer, temos que conhecer o nosso custo fixo, né, e a nossa margem de contribuição, né? A margem de contribuição média definida em percentual, o valor será calculado subtraindo o custo variável das receitas totais e dividindo esse valor pelas receitas totais, né? E a margem de contribuição, né, em porcentagem aqui, né? A gente não colocou aqui, mas também o nosso custo variável, né, que é importantíssimo aqui, né? Então, vendas, custo variável, custo fixo e margem de contribuição são importantes para você conhecer o negócio, né? E para entender como chegar a esse ponto de equilíbrio, né, nós utilizamos as seguintes formas, né? Se você tem aqui a venda vezes a margem de contribuição, nós temos o custo fixo, né? Venda vezes a margem de contribuição menos o custo fixo igual a zero, né? Então, você consegue entender, né, o posicionamento da empresa utilizando essas formas, né? A margem de contribuição, né, é o quanto vai sobrar do seu preço de venda após a subtração dos custos e despesas variáveis, né? Custo da venda, da matéria-prima, tributações, etc., do produto. Esse valor será o lucro bruto de venda e deve ser usado para quitar os custos e despesas fixas, né? Então, é importante isso. A margem de contribuição, vamos lá de novo, é um indicador econômico financeiro capaz de dizer exatamente se a receita de uma empresa é suficiente para pagar os custos e despesas fixas, né? A margem, porque é a diferença entre o valor da venda, preço de venda, e os valores de custo das despesas específicas dessa venda. Ou seja, valores também conhecidos por custos variáveis e despesas variáveis, né? Então, a margem é sempre entre o preço de venda e aquilo que você gastou para fazer o seu produto, né? Contribuição, porque representa em quanto o valor das vendas contribui para o pagamento das despesas fixas e também para gerar o lucro. Então, a margem de contribuição, em suma, é o valor de venda menos os custos variáveis mais as despesas variáveis. Imagine uma empresa com os seguintes dados, né? Você fez lá, é interessante isso aqui, né? Essa visão desses números aqui colocados aqui, e aplicado diretamente numa fórmula, né? É até você fácil de fazer, né? Mas se você vai fazer um concurso, fazer uma prova CRC, fazer uma prova do ENAD, fazer a prova de admissão em alguma empresa, né? Eles vão evidenciar para vocês um plano de contas, né? Um demonstrativo do resultado com várias contas evidenciando aí, né? E dão essas formas para você, né? Você simplesmente vai ter que separar o que é custo fixo, custo variável, né? Para você entender essa questão, né? Então, é importante, a princípio se parece simples, né? Mas sem um sistema é complicado, né? E num concurso mais ainda, né? O custo fixo, 600 mil, né? Um custo variável de 1.400.000, 2 milhões de venda, né?
A gente pode observar aqui a margem de contribuição, receita menos custo variável. Na receita aqui é 2 milhões, né? Menos 1 milhão e 400, né? Então, a margem de contribuição aqui é 600 mil, né? Então, a margem de contribuição é 0,30, né? 30% aqui. Então, vamos lá. Você consegue identificar os seguintes componentes, né? Custo fixo, né? Custo variável, vendas, né? Custo total, né? E o lucro da tua empresa aqui, né? Qual que é a receita total aqui? 2 milhões, né? Qual que é o custo total da empresa, né? É o custo fixo mais o variável, 1 milhão e 400 mais 600 mil, 2 milhões. Então, essa empresa, com esses dados, com essa venda, né? Ela não tem lucro, né? Porque essa quantidade de receita foi apenas suficiente para pagar os custos do negócio, né? Vendas vezes a margem de contribuição menos custo igual a zero. Eu tenho a vendas aqui 2 milhões, vezes a margem de contribuição 0,30, né? Menos, né, o custo fixo aqui deu zero, né? Vendas vezes a margem de contribuição, gosto fixo, né? Custo 2 milhões vezes 0,30 da margem de contribuição, né? O custo 600 mil, a gente achou aqui. A margem de contribuição, né? Em 0,3, tudo aqui calculado de acordo com os dados da empresa. Como organizar o seu negócio, né? Qual que é o foco de todo empresário, né? O foco de todo empresário é desenvolver a empresa e expandir o seu negócio. É preciso criar uma estrutura interna que suporte esse crescimento de forma sustentável, né? Então, você tem que ter equipes, sistema, treinamento, né? Capacitação, né? E boas pessoas, né? Para que você possa criar uma estrutura interna, né? Que seja razoavelmente segura, né? E capacitada para organizar a tua empresa, né? Estruturar essa gestão, né, com esse pessoal, esse software, todo esse material de forma profissional, né? E organizar toda a gestão financeira da empresa, né? Que é uma das partes mais importantes. Não esqueça que se a área de serviço e a área de produção, né, você também tem que organizar a área de serviço e tem que organizar a produção, né? Implantação de sistema de qualidade, de procedimentos operacionais, né? Treinamento e capacitação para que você não tenha o quê? Perdas na empresa. E você tenha o quê? Né? Uma capacitação para que você tenha maior eficácia no seu negócio. Análise de custo, volume e lucro, né? Suposições implícitas, né? A gente já tem que saber, né? Que a análise abrange tanto um único produto quanto um dado mix e que todas as receitas e custos podem ser adicionadas e comparadas, né, à métrica de comparação. Então, o ponto de equilíbrio, né, o que é isso? Né? É o nível de atividade em que as receitas totais e os custos totais se igualam, ou seja, é o nível de atividade no qual o lucro é igual a zero. Ele pode ser analisado sob 3 aspectos, né? Contábil, econômico e financeiro, né? E a gente vai falar sobre cada um deles aqui, né? No ponto de equilíbrio contábil, né? O lucro contábil é igual a zero, né? O ponto de equilíbrio contábil é o ponto de equilíbrio mais simplista que nós temos, né? Porque ele leva em consideração apenas os gastos fixos, né? Então, o que são os gastos fixos, né? São o custo fixo mais despesa fixa, né? Sobre a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição, né? É o custo variável unitário mais a despesa variável unitária, né? Então, e o ponto de equilíbrio em unidade vezes o preço, você tem o valor desse ponto de equilíbrio. Se você, né, com esse exemplo aqui, de apuração de ponto de equilíbrio contábil, né, você tem um preço de venda de 500 por unidade, um custo de despesa variável de 350 por unidade, custo de despesas fixas por 600 mil por mês. Vamos ver o que acontece aqui, né? Então, custo fixo 600 mil, custo variável 350, preço de venda 500, né? A margem de contribuição, né? É o preço de venda menos o custo variável, né? 500 menos 350, 150, né? Tá lembrando que isso aqui é o resultado de esses valores de custo fixo, custo variável e preço de venda. O que é isso, né? Já é o resultado de uma contabilidade integrada que forneceu esses valores para a contabilidade gerencial, né? Então, nós temos aqui, né, a quantidade, 600 mil
né, dividido pela margem de contribuição, que é 150, nós temos 4.000 unidades por mês. Por fim, em moedas, receitas totais, temos, né, 4.000 unidades por mês, é R$ 500. Nós temos aqui, né, um ponto de equilíbrio em 2 milhões, né? Então, você vendendo esses 2 milhões aqui, né, você não teve lucro e também não teve prejuízo, né? Com esse volume de vendas, teremos como custos e despesas totais, né, variáveis, né, 4.000 unidades vezes 350, né, 1.400.000, né? Os fixos, 600 mil, um total de 2 milhões, né? As vendas também foram 2 milhões, né? Então, se você está vendendo 4.000 unidades, você está no seu ponto de equilíbrio, né? Você não tem nem perdas, nem lucro. Então, a partir da unidade número 4.001, cada margem de contribuição unitária que se ocupava com a cobertura dos custos e despesas fixos passa a contribuir para a formação do lucro, né? Então, essa primeira visão aqui, que parece uma visão simplista, né, ela já evidencia o seu negócio, né? Então, se você tem esse ponto de equilíbrio, né, você gerenciando o seu negócio, você já sabe, olha, eu tenho que vender por mês, né, 4.000 unidades, né, para não ter prejuízo, né? Então, eu já vou fazer uma meta para os meus funcionários, né, para que eles cumpram e eu tenha um lucro, né? Então, você vai fazer lá uma meta de 5, 6 mil unidades, de acordo com o lucro que você deseja, né? Mas essa aqui é uma visão simplista apenas. Mas vamos lá. O ponto de equilíbrio econômico da empresa, né? Do ponto de equilíbrio econômico, né, ou break-even point, né, o lucro econômico é igual a zero, sendo que o lucro econômico considera a remuneração do capital próprio como uma despesa. Olha que interessante. Você tem o gasto fixo embolsável, mais lucro antes do imposto de renda sobre a margem de contribuição unitária, né? Lembrando que o LAIR aqui é o lucro líquido, né? Sobre 1 menos a alíquota do imposto de renda, né? Então, você vai ter o valor que você quer antes do imposto de renda. Então, com os mesmos dados anteriores, né? Qual a quantidade que a empresa deveria vender para apurar um lucro líquido de 15 mil por mês, né? Então, você já fez uma meta que a gente falou há pouco, né? Que a gente poderia buscar, né? Como buscar isso? Através do ponto de equilíbrio econômico. Preço de venda 500, despesa variável 350, custo de despesa fixa 600 mil, lucro líquido 15 mil, né? A líquido de imposto de renda é 25, né? Então, vamos calcular primeiro o LAE. 15 mil sobre 1 menos 0,25, né? Vai ser 20 mil reais. Então, o lucro antes do imposto de renda vai ser 20 mil reais. Então, meu ponto de equilíbrio econômico vai ser os 600 mil de custo fixo, mais o meu lucro, né, antes do imposto de renda, né, que eu planejei para a empresa, né, que é a minha meta, né, sobre o ponto de equilíbrio, sobre a margem de contribuição aqui, né, unitária, que é 150. Então, eu cheguei a um valor aqui de 4.433,3, a gente poderia dizer até 134, né? Ah, com isso, você já com esse valor, você consegue, né, já ter um lucro para você ter a sua renda, né? Mas temos aqui o ponto de equilíbrio financeiro, né? A geração líquida de caixa nula, ou seja, o caixa gerado se iguala ao caixa consumido no período, né? O gasto fixo, aí é importante o conceito desembolsável, né? Aquilo que realmente você tirou, né, da empresa para você, que você realmente gastou, né? Mais o lucro que você deseja, né? Se você tem amortizações de dívida, se você tem pagamento de investimento, né? E outras situações que você possa colocar no ponto de equilíbrio financeiro aqui, né? E o seu lucro antes de imposto de renda, né? Observações importantes sobre o ponto de equilíbrio financeiro. Para a perfeita evidenciação do ponto de equilíbrio financeiro, se faz necessário conhecer, né, algumas coisas interessantes. Ó. Prazo médio de recebimento de clientes, as despesas fixas que não implicam desembolso periódico, depreciação, desembolsos necessários para honrar os financiamentos, inclusive a amortização de capital. Né, isso aí é muito importante. E é muito importante também vocês fazerem leituras complementares para entendimento e compreensão mais apurada sobre o assunto, né? Aí vamos lá. Continuando utilizando o exemplo do ponto de equilíbrio contábil anterior,
demonstraremos o ponto de equilíbrio financeiro daquela empresa a partir dos dados, né? Gasto fixo 600, computada a depreciação de 100 mil. Empresa tem um financiamento de 200 mil, cuja despesa de juros já está computada nos gastos fixos, mas cujo principal deverá ser amortizado em 60%. Aí nós temos lá o preço de venda, 500 por unidade. Custos e despesas variáveis, 350. Custos e despesas fixos desembolsáveis, né? No nosso caso aqui seria 500 mil, porque o custo fixo é 600 mil, né? Mas menos os 100, né? Que 100 seria esse aqui, né? A depreciação de 100 mil, né? Então, nós temos um lucro que nós buscamos de 15 mil por mês, uma alíquota de imposto de renda de 25%, né? E nós também vamos colocar o pagamento de amortização de dívida aqui, né? De 60%, né? 200 mil, né? Vezes 60%, né? 120 mil, né? Então, nós temos aqui o custo fixo, né? Mais o LAIR, né? Mais a amortização da dívida, somando isso tudo, nós temos 640 mil, né? E a margem de contribuição unitária aqui, 150, né? Então, para o pagamento das despesas desembolsáveis, né? Para a amortização da dívida, né? E para que a empresa tenha um lucro, né? De 15 mil reais estipulado, né? Você tem que vender 4.266 peças, né? Então, o que isso é importante, né? Se você está num comércio, né? Ou você tem uma fábrica, né? Então, seus vendedores, né? Você pode estipular as metas, né? Para que você possa cumprir, né? O seu planejamento, né? Então, aí, você pode estabelecer, você sabe que o valor, né? Financeiro é esse, né? 4.266, né? Se o produto no mercado tem, olha a importância do gerenciamento e conhecimento da sua empresa. Se a sua empresa tem um conhecimento, né? E se ela tem, né? Se ela tem um bom nível de atuação no mercado e tem uma margem de trabalhar preço, né? Aí que está o X da questão, né? Você pode aumentar o seu preço, diminuir o seu preço, né? E você já sabe as unidades, né? Que você tem que produzir para que você faça o cumprimento contábil, econômico e o financeiro, que é o mais importante aqui, né? Você está pagando tudo aquilo que a empresa está dizendo para você. Então, você estipulando metas, né? E você consegue atingir os seus resultados. Informações relevantes aqui para o estudo, né? Verificamos assim que se a empresa produzir e vender 4.000 unidades, né? Não apurará nem lucro, né? Nem prejuízo, além de não criar valor para os seus acionistas. Se produzir e vender 4.133 unidades, conseguirá remunerar adequadamente seus acionistas, com lucro contábil de 15 mil e lucro econômico de zero, mas não conseguirá honrar suas dívidas de financiamento. Finalmente, para satisfazer os acionistas e os financiadores externos, será necessário produzir e vender 4.267 unidades, né? Então, isso é importante para esse conhecimento, para que você possa, né, compreender a tua empresa. Aqui nós temos o gráfico, né, que você pode plotar, né, e sobre o ponto de equilíbrio contábil aqui, né? Você observa nessa linha vermelha aqui, que é o custo fixo da empresa, né? Você observa aqui, saindo do zero, essa linha verde, né? Em que você tem a receita da tua empresa, né? Se você não vendeu nada, zero, você tem zero de receita, né? E aí, se você vai vendendo, né? 60 mil, 10, 20, 30, 40, 50, 60, infinito, você tem a receita proporcional, né? E você tem aqui o custo variável também do seu negócio, né? À medida que você vai fazendo a sua produção, você vai aumentando o seu custo variável, né? Então, o que acontece? Esse gráfico plotado aqui, você consegue aqui fazer o custo total da tua empresa, né? Então, o custo total da sua empresa, ele vai iniciar lá no seu custo fixo, né? Mais o seu custo variável. Então, vai sair tudo lá do amarelo, que é essa linha do vermelho, né? Que é essa linha laranjada aí. Então, esse gráfico aqui, né? E ele ainda evidencia aqui, né? O ponto de equilíbrio da tua empresa aqui, né? Então, você pode plotar, né? Isso para você ter uma melhor visualização, né?
isso transformado em números, né? De vez em quando a gente está dando essa aula aqui, aparece alguém lá, ó, professor, eu trabalho na área tal aqui, eu tenho uma meta X, né? Isso aqui, aí você vai observar, ó, isso aqui é por causa do ponto de equilíbrio da tua empresa, né? Então, essa meta estipulada aqui é que vai dar uma proporcionalidade para que a tua empresa, né, ela consegue ter uma margem de segurança muito grande, né? Então, gente, eu vou concluir nesse momento aqui, né, por causa da extensão do vídeo, né, e dar uma continuidade, né, uma continuidade após, né, para diminuir o tamanho do vídeo aqui, né. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, né, e logo, logo estaremos no volume 3A. Um bom dia para vocês, boa semana, né, fiquem com Deus.
isso aí é aquela questão da prova.